cessar, até que ele venha. Dia e noite, noite e dia, sem cessar, até que ele venha. Dia e noite, noite e dia, sem cessar, até que ele venha. Dia e noite, noite e dia, sem... Aleluia! Paz do Senhor, povo de Deus, homens valorosos, guerreiros do Senhor, vão entrando. Vamos louvar o Senhor. Aleluia! Quão formoso és, Rei do universo, tua glória enche a terra e enche o céu. Tua glória enche a terra, tua glória enche o céu, tua glória enche minha vida, Senhor. Quão formoso és, Rei do universo, tua glória enche a terra e enche o céu. Tua glória enche a terra, tua glória enche o céu, tua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso és estar em tua presença. Maravilhoso és te contemplar, Senhor. Maravilhoso és tocar em tuas vestes. Maravilhoso és te contemplar, Senhor. Maravilhoso és estar em tua presença. Maravilhoso és poder te adorar. Maravilhoso és tocar em tuas vestes. Maravilhoso és te contemplar, Senhor. Se eu quiser adorar a Deus, tenho que entender seu filho. Se eu quiser adorar a Deus, tenho que ouvir do Espírito e obedecer. E obedecer. Tenho que aprender a ouvir, mesmo sendo que
não quero. E ainda assim abrir meus lábios para adorar, 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 para adorar. Aleluia. Aleluia. Para adorar, 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 para adorar. Aleluia, Deus. Te louvamos, ó Pai, por essa noite. Estamos aqui, Senhor, porque queremos fazer menção à Tua palavra, Pai. Espírito Santo de Deus, fica à vontade do nosso meio. Fala o nosso espírito, o nosso coração. Te damos liberdade e autoridade sobre nós, para a honra e para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Para adorar, 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 para adorar. Aleluia! Amém! Glória a Deus! Povo lindo, homens! Eu louvo a Deus por estarmos aqui essa noite, nessa live. Nós, da Força Masculina e BBV, estamos aqui para poder ministrarmos a palavra do Senhor. E esse mês o Senhor quer falar com nós homens sobre o homem valoroso. O que é ser isso, o homem valoroso? Então essa noite a palavra de Deus quer nos mostrarmos aqui o que é ser um homem valoroso. E eu estou incumbido para falar aqui sobre valoroso nas suas palavras. Então eu queria desde já aqui falar o que é ser valoroso. O que é essa palavra valoroso? Diante do dicionário, diante das pesquisas, valoroso eu até anotei aqui. O homem valoroso
põe Deus em primeiro lugar em sua vida. Ele não compromete a sua fé para agradar outras pessoas com valores errados. E nas pesquisas diz assim: demonstra caráter, coragem, destemor, bravura, demonstra força e energia, capacidade e esforço. Então esse é um homem valoroso. Então você que é homem, não importa se você é jovem, se você é casado, se você é solteiro, mas todo homem ele tem que ter esse papel de ser valoroso. Todo homem ele tem que ter esse papel de ser valoroso. Isso é um atributo para o homem. O homem que não tem esse atributo, ele não é homem. Ele precisa ter esse atributo dentro dele. Então eu queria fazer menção aqui a duas passagens bíblicas com a introdução sobre essa palavra de ser valoroso, porque às vezes foram colocados para nós, homens, que as coisas seriam fáceis. Mas quando você, homem, que casou, que foi lá, que tirou a sua esposa da casa dos seus pais, a sua esposa espera em você que você seja um homem de atitude. Um homem que vai fazer o papel agora daquilo que os pais deles faziam, de protetor, de promotor, de provedor. Então, às vezes, isso não é passado para muitos homens, e os homens estão fazendo casamento, estão vivendo casamento de forma dissoluta, de qualquer jeito, do jeito que eles acham que a televisão está mostrando. Mas nós precisamos aprender com o Senhor. Eu quero nessa noite aqui falar como a Bíblia nos ensina o que é ser valoroso, o que é ser um homem valoroso. Então, ser valoroso, quando eu disse aqui, precisa de muito esforço, coragem, determinação, bravura, capacidade de esforço. E eu quero fazer menção a dois versículos aqui. Um está em Juízes, no capítulo 6, versículo 14. E o outro está em Josué, capítulo 1, versículo 9. Onde Deus faz duas perguntas. Deus chegou para Gideão e disse assim, não te enviei eu. Deus falou para Gideão isso, porque Gideão é quem ia ter que salvar o povo. Gideão que foi escolhido para salvar o povo que estava sendo afligido pelos medianitas, pelos amalequitas, porque estavam roubando tudo, consumindo tudo, que nem gafanhoto, como diz lá no texto. Mas só que Gideão fazendo aquela, quando é visitado pelo anjo, o anjo diz assim, homem valoroso. E Gideão começa a colocar as queixas dele, porque o povo estava passando por aquilo. Porque ouviu os pais dele dizer as grandezas que Deus fez, livrando o povo de Israel do Egito, as maravilhas que Deus fez. E ele, ouvindo isso desde a sua infância, naquele momento ele pergunta ao anjo por que estavam passando por aquilo. Mas a resposta de Deus para Gideão não foi dizer assim, deixa comigo, Gideão, que eu vou resolver tudo, não. Deus disse para Gideão assim, não te enviei eu, é você. Vai ser você, Gideão, vai nessa tua força. O texto diz assim, Juízes, capítulo 6, versículo 14. Então o Senhor olhou para ele e disse, vai nesta tua força e livrarás a Israel da mão dos medianitas. Porventura, não te enviei eu? Então essa pergunta que Deus faz para Gideão, essa é a pergunta que Deus faz para mim e para você, homem. E você vai entender no meio dessa ministração porque Deus faz essa pergunta. Porque a gente precisa entender o nosso lugar diante de Deus. A gente precisa entender qual é a nossa colocação diante de Deus. Porque se a gente não entender qual é a nossa colocação diante de Deus, a gente vai viver dissolutamente. Nós vamos viver sendo ministrado pela mídia, pela televisão, pelo que as pessoas acham. Mas você, homem de Deus, tem que saber qual é o teu lugar. E nessa noite Deus vai falar conosco. No capítulo de Josué, no versículo 9, Deus diz para Josué também, não te mandei eu. Deus disse para Gideão, não te enviei eu. Deus está dizendo para Josué, que Josué também estava triste, Josué também estava preocupado, porque ele agora vai ter que substituir o seu líder, Moisés. E líder que é líder, prepara um outro líder. Porque um líder que não prepara um outro líder, um substituto, ele não é líder, ele é chefe. Muitos só são chefes, mas poucos são líderes. Então líderes têm que preparar líderes. Moisés preparou um líder, mas Deus anima Josué. O texto diz assim, Deus vem animar Josué. Agora Deus não animou Josué, não. Josué, você vai ser do poder, você vai fazer acontecer. Não, Deus não deu isso a Josué. Deus disse para Josué primeiro se esforçar e ter bom ânimo. Primeiro tem que ter esforço. Segundo tem que ter bom ânimo.
Observe que Gideão estava ali fazendo as queixas, porque ouviu desde pequeno que as maravilhas que Deus fez com o povo de Israel, tirando na mão dos egípcios. E ali o anjo de agora falando por Deus, Deus agora usando o anjo e disse assim: não te enviei eu? Porque é fácil você achar que o milagre vai acontecer na sua casa, as bênçãos vão chegar na tua porta e bater assim, ó, ei, deixa eu entrar. Deus está mandando você levantar do sofá. Deus está mandando você levantar. Deus está mandando você colocar o seu joelho. Deus está mandando você clamar a Ele. Deus está mandando você te apresentar nas mãos dEle, porque Ele é um Deus que resolve todas as coisas. Nós precisamos entender o que é ser valoroso. Exige esforço, exige luta, exige ânimo, exige demonstração de coragem. Deus não conta com covardes, com medrosos, com pessoas que é despreparada. Deus só conta com aqueles que estão com o coração nele, totalmente nele. E aqui nesses dois textos, nós temos aqui um grande exemplo de dois homens valorosos que foram usados por Deus para lutar, para batalhar, para motivar o povo a conquistar aquilo que Deus estava colocando nas suas mãos. Você não vai ter nada fácil, meu querido e minha querida. Eu falo minha querida porque algumas mulheres também estão assistindo essa live, não importa. O culto é dos homens, mas já fica à vontade, mulher, para você também ser ministrada. Porque você é uma com o seu marido. É isso mesmo. Mulher sábia, ela faz dessa forma. Você é uma com ele. E se ele não estiver em casa, compartilha com ele quando ele chegar do trabalho. Que alguns irmãos têm que estar trabalhando. Mas Deus, nesse momento aqui, conta com dois homens para motivar, para conquistar. Deus quer que nós sejamos conquistadores. E a gente precisa entender a quem nós estamos servindo, a quem nós estamos recebendo esse comando. Então Deus disse para Josué: não te mandei eu, esforça e tem bom ânimo, não te pasme, nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Nós precisamos saber que não estamos sozinhos, não andamos sozinhos, não tomamos decisão sozinhos. Nós precisamos entender o nosso valor. Homem de valor, ele precisa entender o seu valor. Você precisa entender o seu valor, homem. E nessa noite, Deus quer mostrar para você, através dessa live, de forma simples, mas objetiva, Deus vai falar com você. Eu introduzo com esses dois versículos, mas eu quero fazer menção na palavra desta noite, que está em Lucas, no capítulo de número 5, no versículo de 1 a 6. Amém? Diz assim: e aconteceu o quê? Apertando-me a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu estar dois barcos junto à praia do lago. E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era de Simão, pediu-lhes: afasta-te um pouco da terra. E assentando-se ensinando no barco a multidão, e quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao alto mar, e lançai as vossas redes para pescar. E Simão respondendo, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas, porque mandas, lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes e lhe rompiam-lhes a rede. Oh, aleluia! A gente precisa entender, e vai chegar momentos da nossa vida que nós vamos estar que nem Simão, lavando as nossas redes, desanimado, desacreditado, desmotivado, frustrado por aquilo que a gente pensou que ia conseguir e acabou não conseguindo. E esse momento que eles estavam lavando as redes era um momento claro disso, que eles passaram a noite toda pescando e não pegaram nada. O interessante é que Jesus estava no meio da multidão. Jesus se afasta da multidão, porque multidão, você no meio de multidão, sabe o que é que acontece, meu querido? Sufoca. Multidão não te deixa falar. Multidão não te deixa pensar.
Jesus, ele nos ensina aqui dessa forma. Ele se afasta do meio da multidão, mas ele não abandona a multidão. Ele se aproxima e entra em um dos barcos. Nesse barco, o texto está dizendo que ele faz o quê? Prega para a multidão. A multidão precisa ouvir a palavra. Você não pode deixar a multidão te abafar, te sufocar ao ponto de você não conseguir nem falar, porque é assim que a multidão tem nos feito. É assim que a multidão faz conosco. Quando a gente está no meio de multidões, a gente não consegue se expressar, porque ela nos sufoca. A multidão dos problemas, a multidão do dia a dia, ela nos sufoca. Jesus aqui quer nos ensinar que para pregar no meio da multidão, precisamos recuar um pouco para falar para todos. Nós precisamos estar um pouco afastados daqueles maus falatórios, daquelas palavras que não edificam, daqueles pensamentos que não vai nos trazer esperança, daquelas murmurações, porque multidão, no meio de multidão sempre vai acontecer isso. Um fala com um, fala com o outro, e quando vai ver, está todo mundo fazendo burburinho. E Jesus encontra ali uns homens lavando a rede, desacreditados, pegaram nada. E às vezes acontece isso, não é, homem? Quantas vezes a gente planejou alguma coisa? Quantas vezes a gente colocou um projeto que pensou que ia dar certo, quando foi ver, o projeto nada deu certo, deu tudo errado. E a gente estava na mesma situação que Pedro, lavando as nossas redes, pronto para guardar as redes, pronto para poder desistir. E naquele momento Jesus encontra os homens fazendo isso, lavando as redes. Mas Jesus, entrando no barco, ele dá um comando: vai para lugares profundos. E pescar em lugar profundo é a coisa mais difícil que existe. Porque para pescar você precisa estar em cima de um coral, você precisa estar em cima de um local onde tem grande multidão de peixe. E peixe não fica em lugares abertos, em mar aberto. Peixe ele tem que estar perto de corais, perto do local onde ele possa se habitar, onde ele possa se reunir para ter o alimento deles. Peixe é assim. E Jesus manda ir para o mar alto, para lugares profundos. Porque Jesus ele não quer tratar comigo e com você em lugares rasos. Jesus não trata com nossas vidas em lugares rasos. Significa, não trata com nossa vida com coisas naturais. Jesus trata nossas vidas com coisas espirituais. Porque Ele é Deus, Ele é maravilhoso, Ele é poderoso. Ele não vai tratar de coisas simples conosco, Ele vai tratar de forma sobrenatural. Então aqueles homens estavam lavando as suas redes. E muitos homens têm lavado as suas redes. Desistido do seu casamento. Desistido da sua família. Achando que o seu filho não vai mais ser um bom filho. O menino até se envolveu em um caminho errado e começa a desistir. E começa a achar que tudo está perdido. Mas eu introduzi essa ministração com 2 versículos que homens também estavam achando que estava tudo perdido. E Deus disse: eu não vou fazer esse milagre, não. Eu quero te usar para fazer o milagre. O milagre vai ser usado por você, o instrumento vai ser você. Não te mandei eu, não te enviei eu. Deus está falando para você essa noite, homem. Não te mandei eu, não te enviei eu. Levanta e acredita no Deus ao qual você serve. Porque Pedro, ele falou: Senhor, não pegamos nada, pescamos a noite toda, nada pegamos. Foi a noite toda pescando, nada, não pegou nada. Mas ele disse algo que nós precisamos aprender agora com Pedro. É nessa palavra que eu quero nessa noite ministrar em nossos corações. Pedro disse para ele, e disse: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. Em algumas outras traduções, mediante a tua palavra, lançarei a rede. Significa dizer que teus projetos, todos os teus propósitos que você for colocar, você tem que colocar mediante a palavra de Deus. Mediante a palavra dele, a palavra que modifica, a palavra que faz milagre, a palavra que transforma, a palavra que abre mar, a palavra que faz chover do céu, a palavra que faz brotar água da rocha. Essa é a palavra que Deus quer dizer para mim e para você essa noite. Nós precisamos ser valorosos através das palavras, mas a palavra de Deus na nossa vida, mediante a palavra dele nas nossas vidas.
Por isso não desista, homem. Não desista do que Deus tem para você. Você é especial para Deus. Você foi levantado como instrumento dele. Deus quer te usar de forma sobrenatural. Deus quer fazer você avançar. Deus quer fazer você fazer o povo herdar a terra. Deus quer fazer você, este povo, a proteger dos inimigos que querem consumir tudo aquilo que você tem conquistado. Deus quer te usar como um homem valoroso. Mas é preciso você obedecer a sua palavra. Então muitos homens têm lavado as suas redes. Têm desistido do seu casamento. Têm desistido dos seus filhos. Até na sua área profissional está lavando as suas redes, achando que ele é só aquilo ali, ele não avança mais para nada. Eu quero te dizer uma coisa nessa noite. Josué ele nunca pretendeu estar no lugar de Moisés, porque senão Deus não vinha animar ele com essa palavra. Mas uma das coisas que eu acho maior interessante nesse versículo é quando Deus diz para Josué assim, ó, medite no livro dessa lei de dia e de noite. Josué, não se aparte da minha palavra. É a minha palavra que vai fazer esse povo herdar a terra. É a palavra de Deus que vai fazer o seu projeto no seu casamento avançar, homem. Porque como eu já ministrei, não existe casamento feliz. Existe casamento duradouro. Casamento perfeito só no céu. A igreja com Cristo. Nós estamos felizes porque Cristo está na nossa vida. Não existe casamento perfeito, corrigindo. Felizes nós estamos em Cristo. Existe casamento duradouro em Cristo Jesus, porque nós temos colocado Ele como pilar, como principal nas nossas vidas. Porque Ele é a palavra viva. Ele é a palavra que restaura casamento. Ele é a palavra. João capítulo 1, no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. No versículo 14, e a palavra se fez carne e habitou no meio de nós. Nós precisamos entender a quem nós estamos servindo. Então esses homens eles foram para lugares difíceis, lugares porque um pescador sabe que lançar uma rede em mar alto é um impossível pegar peixe, mas Deus não é o Deus da simplicidade, não é o Deus do natural, Ele é um Deus do sobrenatural, Ele é um Deus do impossível. Lance a tua rede nos lugares mais difíceis, sobrenatural que você achar, e Ele vai fazer a tua rede vir com peixes que vai chegar ao ponto de rasgar de tanta bênção que o Senhor vai derramar na tua vida. Então, meus queridos, muitos têm tentado abandonar a rede, têm tentado lavar suas redes, guardar suas redes. Onde é que está a tua rede nesse momento, varão? Onde é que está a tua rede nesse momento? Você tem guardado as suas redes ou você tem colocado a sua rede em prática? Porque se a gente guardar as nossas redes, nós estamos agora nos reservando ao fracasso. Esse não é o momento que você tem que sentar no sofá e dizer está tudo acabado. É o momento para você ficar de pé, se põe no joelho, entregar tudo nas mãos de Deus. Se você entender o quanto Deus quer trabalhar nas nossas vidas através da sua palavra, você vai ser bem sucedido. Daniel era um profeta e ele estava cativo na Babilônia. Mas Daniel, como um servo de Deus, ele foi consultar a palavra de Deus, o Tarak, o Antigo Testamento. Ele pegando a palavra de Deus, ele foi consultar no que estava lá em Jeremias 25, e ele viu em Jeremias 25 que Deus, naquele momento, por causa da desobediência do povo, porque é assim, quando o povo desobedece, o que ele planta, uma hora ele vai ter que colher. Por causa da desobediência do povo, o povo agora ia ficar 70 anos cativo. 70 anos ia ficar cativo na Babilônia. E Daniel, naquele momento, vendo aquela palavra, Daniel foi orar a Deus de forma sincera, para que Deus revelasse a ele. Deus trazesse uma revelação para ele. Observe que Daniel, primeiramente, ele não teve a revelação, não. Primeiramente, ele foi consultar a palavra. Você tem que consultar primeiramente a palavra. Tudo na tua vida, varão, está aqui, ó, na palavra. Você tem que consultar primeiro a palavra. Que palavra você está consultando? Que palavra que você está ouvindo? Se você está ouvindo que é para sua rede ser lançada no mar alto? Ou será que ele está ouvindo, não, lance na praia aí mesmo, que pode ser que esteja peixe?
Porque Jesus não quer que você lance a sua rede nas praias, nos lugares rasos. Ele quer que lance as suas redes nos locais profundos, nos impossíveis, aonde ninguém pode ir. Só Deus pode te levar. Você precisa confiar plenamente nesse Deus maravilhoso. Porque você está no meio da multidão, a multidão te sufoca. A multidão vai querer de você e você não vai conseguir falar. Você tem que se afastar um pouco do meio das multidões. As multidões de problemas, as multidões de coisas que vêm te colocar a ficar angustiado. Você tem que colocar nesse momento o seu lado reservado com Deus. E ter o seu momento com Deus. E falar com Deus para Ele te mostrar através da sua palavra. Nós precisamos entender o que a palavra quer trazer para nossas vidas. Se sujeitar à palavra é se sujeitar ao próprio Deus. Naquele momento eles lançaram a sua rede a mares alto, a mar alto. Eles não lançaram sua rede em locais pequenos, eles lançaram em local profundo, em local que muitos não lançariam. Mas eles lançaram a sua rede em locais profundos, em locais que muitos não iam poder lançar. Ele lançou, porque ele obedeceu à palavra. Ele se sujeitou à palavra. E às vezes você está se sujeitando a palavras que não estão vindo da boca de Deus. Palavras que Deus não está falando para você e você está se sujeitando a ela. Você precisa se sujeitar à palavra de Deus. Porque Daniel, quando orava, Deus mandou o anjo vir responder a oração de Daniel. Deus vai vir responder a tua oração. Deus vai vir responder a tua petição. Mas precisa que você coloque nas mãos dele mediante a sua palavra. Nós precisamos ter palavra. Um homem sem palavra é um homem sem valor. Um homem que não tem palavra é um homem descredibilizado. Sabe por quê? Porque Deus, ele sonda o que está dentro de você, de mim e de você. Existe coisa pior do que você chegar em um lugar e alguém chegar e dizer assim, aquela pessoa ali é um cara que é sem palavra. Quem é da minha época de menino sabe que não existia cartão de crédito. Naquela época era a época das vendinhas, a vendinha que vendia tudo. Uma época que não tinha frescura de nada, nas vendinhas tinha tudo. Tinha de pão, a cereais, tinha tudo, vendia tudo. Até gás vendia. Eu sou da época que alcancei o querosene para poder colocar no candeeiro dentro de casa. Eu alcancei, eu sou dessa época, eu alcancei. Você é antigo, não, eu sou dessa época. Quem nasceu nos anos 70 e 80 sabe o que eu estou falando. Então, às vezes chegava numa venda e dizia assim, eu vim comprar aqui na nota de fulano. Vendia porque essa pessoa tinha palavra. Ele comprava porque ele sabia que a pessoa que ele estava vendendo era uma pessoa que confiava, ia lá e pagava. Mas estamos vivendo em um mundo hoje oportunista, onde as pessoas agora aprendeu a ser malandro. Aprendeu com Satanás, aprendeu com o diabo a ser mentiroso, aonde compra e não paga, onde fala e não cumpre. E isso no mundo espiritual causa um efeito devastador. Precisamos honrar a nossa palavra, porque a palavra que nós temos que estar submissa é a palavra de Deus. E nós temos que ser imitadores dele. Ele veio aqui à terra, ele cumpriu o que o Pai determinou, e o que o Pai determinou ele fez. Sabe por quê? Porque ele é obediente. E o que está faltando, homem, de você obedecer a palavra? O problema é que nós queremos quebrar princípio e depois queremos colher coisas boas. A nossa vida é uma semeadura. A nossa palavra é a semente. Mateus capítulo 16, versículo 19. Tudo eu te darei na chave do reino dos céus. Tudo que ligares na terra será ligado nos céus. E tudo que desligares da terra será desligado nos céus. Mateus 18, 18 diz a mesma coisa. Tudo que ligares na terra será ligado no céu. E tudo que desligares na terra será desligado no céu. Aí você vem com a palavra de duas conversas. Vem com aquela palavra que você fala e o coração está lá dizendo, o coração está lá dizendo, não vou fazer. Só que Deus sonda, Deus conhece. Deus sabe. Deus sabe quem são os verdadeiros e quem não são. Eu aprendi numa ministração com o nosso apóstolo Carlos Fonte, no aniversário do nosso bispo, onde ele dizia sobre a palavra que fala do sim, sim e não, não.
quando o segredo dessa palavra, sim, sim e não, não. E foi muito interessante quando eu ouvi aquilo, porque ele dizia, nós dizemos um sim com a boca e às vezes um não com o coração. Às vezes a gente diz um não com a boca e um sim no coração, e aí é um problema. Nós temos que dizer sim com a boca e sim com o coração. É que às vezes você dá vontade de dizer não para uma pessoa, aí você diz sim a ela com a boca, mas no coração está dizendo não. E ali é um problema, porque a Bíblia fala que o coração é a parte que o Senhor sonda. E a boca fala que o coração está cheio. Aí o seu coração está dizendo que era para falar assim, mas você falou não. Você falou o quê? Uma mentira. E depois quer que as coisas aconteçam de forma sobrenatural. Ah, me empresta isso aí. Aí você, tá bom, te empresto. E o coração está lá dizendo, não empreste. Qual é o problema de você dizer, não, irmão, eu não vou emprestar? Você tem que ser sincero. Nós precisamos ser sinceros com a nossa palavra. Pastor, conte comigo. Conte comigo, eu estou contigo. E o coração, Deus está lá olhando o coração. Mentira. Está dizendo, conte comigo, o coração está dizendo, não conte comigo. Aí você para o homem falou, conte comigo. Mas para Deus, Deus já ouviu que você não passa de um mentiroso. E depois quer experimentar o sobrenatural de Deus. Como vai experimentar o sobrenatural de Deus se a gente não é sincero com ele? Daniel, ele foi diante de Deus com sinceridade. Daniel estava lá cativo na Babilônia. Foi por causa dele? Não. Por causa do povo. Por causa da desobediência. Por causa da desobediência da sua geração que estava lá, desobedecendo a Deus, sacrificando outros deuses, adorando outros deuses. E Deus, tudo que Deus pediu foi que o povo fosse submisso a ele, fosse grato a ele. Deus o tempo todo estava trazendo a memória do povo do que fez no Egito. Deus tirou o povo do Egito, Deus nos tirou do Egito, e o Egito significa o mundo, Deus nos tirou do mundo. Temos que ser grato a ele o tempo todo. Não importa as coisas que porque eu não tenho, não temos que servir a Deus pelaquilo que ele não pode nos dar. Nós temos que servir a Deus pelaquilo que ele é. E ele é Deus. Seja grato com o pão de cada dia que tem na sua mesa. Seja grato com o vestir que você tem. Seja grato pelo teto que você tem. Seja grato pelo trabalho que você tem. Nós estamos sendo agradecidos por isso? Não, mas se a gente brincar, está sendo governado pela alma. E a alma está dizendo assim, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. E isso é uma mentira. Uma mentira, um engodo de Satanás. É sim, sim, não, não. Seja grato. Eu agradeço a Deus pela minha família. Eu agradeço a Deus pelo lar que eu tenho. Eu agradeço a Deus pelas vestes. Eu agradeço a Deus pelo alimento. Tem que ser grato a Deus de forma verdadeira. Isso é ser um homem valoroso. Gideão, ele foi realista. Ele foi verdadeiro. Ele foi verdadeiro diante do anjo do Senhor. Mas Deus diz uma palavra para ele. Não te enviei eu. Gideão, você é enviado. É você que vai ser um general. É você que vai fazer esse povo vencer. Deus não está procurando pessoas capacitadas, pessoas que auto se encheu de conhecimento para fazer, não. Deus está querendo sinceros. Porque às vezes aquele que se preparou tanto, ele se transformou soberbo, porque às vezes está querendo ser o próprio Deus. Se ele prega, ele quer as palmas para ele, não para Deus, é para ele. Ele quer elogio para ele, a palma para ele. Ele quer ser 1000 seguidores para ele. Ele quer que eu quero que você entenda, varão. Nós precisamos ser fiel a Deus em tudo que nós fizemos, em tudo que nós colocarmos, porque ele é Deus, não pelaquilo que ele pode nos dar, mas pelaquilo que ele é. E ele vai fazer você levantar, trazer a sua família, trazer a sua casa para o lugar que ele quer que você traga. Ele quer colocar a sua casa na posição que ele quer que esteja. E esse canal de bênção que vai ser usado é você. É você que vai ministrar seus filhos. É você que vai ministrar sua esposa. É você que vai ser o sacerdote do seu lar. É você que Deus quer usar para lançar a sua rede em locais profundos, em locais onde não tem perspectiva de nada, mas é ali que Deus vai fazer o milagre. É ali que Deus vai abrir a porta onde não existe porta. Acredite no Deus que você está servindo. A palavra que você tem que submeter é a palavra dele. Não acredite no que a televisão tem colocado para você. Não acredite que as redes sociais querem colocar para você. Acredite na palavra viva, é a palavra de Deus. E Daniel estava ali, sendo um preso, em um local
em um local que foi dominado porque Deus permitiu que fosse, mas naquele local, porque para aqueles que se submetem à palavra de Deus, até na condição de preso, ele será livre. E ali Daniel se tornou governador. Deus está querendo nos ensinar que não importa a situação que nós estejamos passando, o que importa é a posição que nós vamos estar se colocando. Não te enviei eu, o Senhor está dizendo para você, homem. Não te mandei eu, o Senhor está dizendo para você, homem. Esforça e tem bom ânimo. As ferramentas estão na sua mão. A primeira ferramenta é a obediência. A segunda ferramenta é a palavra verdadeira. E a terceira ferramenta é a fé. Você tem que acreditar nisso. Obedecer, crer na palavra e ter fé. Se você não acredita nada dessas três coisas, tudo que foi falado aqui para você será uma perca de tempo. Mas se você nessa noite tem tomado posse dessa palavra e acredita nessa palavra e sabe que essa palavra ela penetrou profundo do teu espírito, do teu coração, você será um homem usado tremendamente por Deus. Um homem de valor na sua palavra. Um homem, quando olhar para as pessoas, que alguém olhar para você e dizer assim, não, fulano falou, eu acredito, porque ali é um homem de palavra. Nós precisamos ter palavra. Satanás, quando Jesus estava com fome, em Mateus 4, quando Jesus sentiu fome, ele se apresentou a Jesus. Porque é assim que ele vai se apresentar para mim e para você, quando a gente sentir fome, quando a gente estiver fraco, quando a gente estiver sentindo necessidade. E ele diz, transforme essas pedras em pão. Imagine. E a gente que é homem, às vezes até a gente tem maneira de brincar, né? E dizer assim, homem com fome não pensa. É assim ou não é? Cuidado com essas brincadeiras. Satanás se aposta com isso. Não brinque com isso não. Chega na sua casa, diz para sua mulher, assim, homem com fome não pensa, homem com fome pensa assim. Sabe por que pensa? Porque ele está no comando do Espírito de Deus. Então transforma essas pedras em pão. Aí Jesus olha para ele e diz, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. É a palavra que tem que se fazer verdade nas nossas vidas. Então, quando você fizer os seus projetos, quando você fizer as suas petições, coloque diante dele. Consulte a palavra dele. Não creia em qualquer profeta que anda dizendo por aí. Porque os profetas andam dizendo por aí, muitos estão cheios de carne. Muitos estão cheios daqueles profetas que estavam em Jeremias, dizendo ao rei o que agradava ao rei. Jeremias não dizia o que agradava ao rei. Sabe por quê? Porque Jeremias estava dizendo o que Deus mandava dizer ao rei. E o que Deus mandava dizer ao rei não era o que o rei queria ouvir. Mas quem não ouviu a voz de Deus, pagou para ver. Então quem escuta a voz de Deus, vai semear e vai regar o que é de Deus. Mas quem não escuta a voz de Deus, quem não se submete à voz de Deus, vai pagar o preço caro. Porque ele vai lançar a rede dele em lugares rasos. E vai vir lama, sujeira, vai vir coisas que vai trazer atraso na sua vida. Lance a sua rede em locais profundos. Lance a sua rede em locais aonde vai vir grandes bonanças na tua vida. Lance a sua rede em locais sobrenatural. Não lance a sua rede em locais natural, não. Quem vive de naturalidade é quem é natural. Nós somos sobrenatural. Somos pessoas que foram levantadas com Deus para fazer coisas sobrenaturais. Nós precisamos colocar o nosso joelho e profetizar para a nossa nação. Que a nossa nação será uma nação de bênção. Profetize que o seu país, profetize que no Brasil vai fazer essa vacina, que não vamos precisar de país de fora, que essa vacina vai ser feita aqui no nosso país, porque temos pessoas que têm a mente de Cristo aqui nesse lugar. Profetize, coloca teu joelho no chão, creia no Deus poderoso ao qual você serve. Ore pelas suas autoridades, ore pelos seus líderes, para que eles estejam na direção de Deus. Não amaldiçoe, a sua boca não foi colocada para isso. O Tiago 3 está dizendo que a nossa boca não procede, ela tem que proceder de bênção.
Não pode ser bênção e maldição. Ela tem que ser, se escolha o que é que você quer proceder da sua boca. Ou você amaldiçoa, ou você abençoa. Eu escolhi abençoar. Você vai escolher o quê? Seja bênção na tua casa, seja bênção na tua família, seja bênção no teu trabalho. Quando alguém chegar no teu trabalho e dizer assim, o trabalho não presta, o trabalho está isso, está aquilo, não profetize isso. É ali onde você tira o pão de cada dia. Foi ali que Deus te colocou. Você é bênção naquele lugar. Ore pelo presidente da sua empresa, diretor, gerente, supervisor, seja quem for. Ore para a sua empresa nunca chegar no momento de falência, porque uma empresa falir, meus queridos, você já pensou quantos pais de família que empresa vem falir aí e não paga um centavo? Passaram anos e mais anos dentro daquela empresa e não receberam um centavo. E será que isso é uma coisa boa para um pai de família? Não é. Mas em vez de você amaldiçoar o lugar que você está, abençoe. Profetiza a bênção. Profetize bênção na sua casa, mesmo não sendo a casa como você espera ser, mas profetize que vai acontecer. Eu creio que meus filhos estarão assim, eu creio que minha mulher é assim, eu creio que minha casa é assim. Você tem que acreditar na palavra do Senhor. Agora você não pode se acomodar. Não te enviei eu, não te mandei eu, porque é o Senhor que está dizendo isso para você. Então você precisa entender, varão, que você foi levantado por Deus. Deus tem um mistério na tua vida, para que você seja um homem valoroso. E para você ser um homem valoroso, você tem que aprender a se submeter à sua palavra. Um dos critérios para ser líder, um dos critérios para liderar, um dos critérios para poder ser uma pessoa bem-sucedida é o que está em 1 Timóteo, no capítulo 3, no versículo 2. Ele tem que ser irrepreensível. Nós não somos da geração do mimimi. Nós não somos da geração do bullying, sabe por quê? Nós somos da época que a gente, até nossas brincadeiras, eram brincadeiras que hoje dá até processo. Pra quem brincou de cuscuz de garrafão, como eu brinquei, muitos aí devem estar até rindo aí, que lembrou, né? Brincou do chuta-lata, a gente sabe muito bem como era aquela época. Ninguém morreu, tá todo mundo vivo, tá todo mundo amigo de todo mundo. Mas hoje nós estamos na geração do mimimi. A geração que não pode mais falar nada, do mimimi. A geração do mimimi, ó, mimimi. A geração do coitadinho, o coitadismo. A geração de ficar no cantinho. Satanás está querendo que você fique assim. Mas Deus está te mandando dizer, levanta, tem bom ânimo. Não te mandei eu, não te enviei eu. O Senhor está transformando você em homens de coragem, homens de valor. Deus não quer você como um covarde, como um medroso, como um despreparado. Deus quer você como um guerreiro. E a estratégia Ele vai te dar. A estratégia Ele vai te dar para que nós vivamos esse momento caótico que está no mundo, mas não vai atingir a minha casa, não vai atingir a tua casa. Sabe por quê? Porque nós temos acreditado e submetido a sua palavra. E assim como Deus falou com Noé, assim como Deus falou com Abraão, assim como Deus falou com Moisés, assim como Deus falou com Josué, assim como Deus falou com Gideão, assim Deus está falando com você nesta noite. Amém? E que Deus te abençoe e que você possa, que com esta palavra, reavivar o seu espírito e ser um excelente pai, um excelente filho, um excelente profissional, um excelente vizinho, um excelente cidadão, um excelente servo de Deus. Sabe por quê? Porque o Senhor conta contigo. O Senhor quer contar com aqueles que estejam com o coração disposto a submeter a sua palavra. Que o seu sim seja sim e que o seu não seja não. Não coloque meio termo para Deus. Ou é sim ou é não. Deus conta com verdade na minha vida e na tua vida. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo esteja sobre todos nós e que cada homem, cada mulher, cada filho que assistiu essa live seja abençoado, edificado, tratado, cheio da presença dele, hoje e sempre, pelo poder que há em nome de Jesus. Amém. Um beijo no teu coração e até a próxima.